questão que está em todas as formas de religiosidade, nós queremos saber o que é isto, por que viemos, por que nós estamos aqui. Então, as formas de conhecimento são formas de cultura. E elas são tão importantes quanto você ter uma música, quanto você ter uma dança, uma forma de procedimento social, etc, etc. Já podia se alongar um pouco mais longamente sobre esse aspecto, mas acho que isso não é necessário, porque isso é parte daquilo que diferencia o homem do ser irracional. Né? O homem é um ser racional porque ele procura o conhecimento. Isso é importante para ele, isso é importante como forma de cultura, além do aspecto tecnológico. Então nós temos duas vertentes para o conhecimento, e nisso o homem primitivo já tem a razão. É o conhecimento que você adquire quando você olha para os céus, que você tem uma vertente até religiosa, mas de puro conhecimento, e outra vertente, que é uma vertente tecnológica, que é olhar para os céus para perguntar: amanhã vai chover, vai nevar ou vai fazer calor? Ou daqui um mês, ou daqui 2, ou daqui 3. Portanto, eu planto agora, planto daqui a um mês, ou eu faço o meu agasalho agora, ou deixo para lá para fazer daqui a 4 meses. Né? Essas duas questões são as duas absolutamente importantes, absolutamente essenciais para o desenvolvimento do homem, como ser racional, como pretendendo viver maximamente e maximamente bem aqui na Terra com conhecimento. Bom, pessoal, a gente vai abrir para perguntas. Qualquer um pode perguntar, se prontificar. Eu só queria lembrar que depois do Café com Quantum nós teremos uma assembleia para discussão sobre a sala 211, todos são convidados, inclusive os professores. Enfim, podem levantar a mão quem tiver alguma questão. E, por favor, falem alto quando você tiver a questão. Não, nossa, primeiro eu queria falar que eu gostei muito dessa primeira apresentação, assim, colocou pontos de vista bastante interessantes sobre a ciência, o papel da ciência da universidade, a relação disso com a sociedade. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui, que é um pouco, talvez seja um pouco redundante e tudo mais, mas eu acho que ficou claro nas duas falas, uma relação, teve várias convergências, né? Mas uma relação bem diferente entre qual é a seta, né? Se é o científico que infere mais no econômico, ou se é o econômico que interfere mais no científico. E aí ambos os professores deram exemplos históricos dentro da sociedade brasileira, né, atual. E aí eu queria desenrolar um pouco mais, assim, por exemplo, o professor Abdala colocou a questão da Idade Média e aí da ciência moderna no Renascença e tudo mais. E aí queria que os professores falassem um pouco mais sobre qual é o papel que o desenvolvimento econômico interfere no desenvolvimento científico, qual é o papel que o desenvolvimento científico desenvolve no econômico e quais são as relações, qual é o predominante e tudo mais. Isso aí. Olha só, ótima pergunta. Mas eu vou aproveitar aqui para fazer o seguinte: era bom a gente, facilita o debate e facilita a compreensão se a gente não ficar discutindo o que não é divergente. Eu vou ler para vocês de novo, tá certo? O primeiro parágrafo que eu li. A universidade é um importante patrimônio social e se caracteriza pela universalidade na produção e transmissão da experiência cultural e científica da sociedade, constituindo-se uma instituição de interesse público independentemente do regime jurídico a que se encontra submetida. Eu não vi divergência entre o que você falou, então não vamos discutir onde não tem, certo? Agora, o que acontece é o seguinte: eu não consigo olhar para a Inglaterra do século XIX e não ver capitalismo. Eu não consigo olhar para a Inglaterra do século XIX e dizer o seguinte: o desenvolvimento das forças produtivas se deu a partir de uma perspectiva de transformação do modo de produção que estava colocado lá e foi puxada pela essa transformação desse modo de produção. Então a resposta mais clara que eu posso dar à tua pergunta, do meu ponto de vista e do jeito que, digamos assim, eu penso sobre a natureza,
é que o modo de produção sobredetermina tanto o político quanto as ações concretas que se dão no interior da sociedade, inclusive a atividade científica. Então, essa é a primeira questão. Eu não sei vamos ver o que se pensa. Essa é a primeira questão. E isso, para mim, é absolutamente claro. E as evidências são claras. Quer dizer, aqui nos Estados Unidos não se tem coragem de dizer o seguinte: eu não vou dar a vacina para a senhora vacinar a sua criança contra esta doença assim, se a senhora não assinar esse pedaço de papel permitindo ser, tá certo? Fazer parte de experiências para constatação de se o remédio faz mal ou faz bem para a saúde. Na África pode. Na África pode. Eu não consigo fazer de conta que essas coisas não existem. O saber, ele não é desvinculado da experiência humana histórica concreta onde ele se dá. E, portanto, ele não é desvinculado das vicissitudes do exercício do poder, da organização da sociedade. Eu tenho enorme admiração pelo Arquimedes. O Arquimedes, aliás, está lá, né? O estudo de matemática estatística. O Arquimedes era o quê? Era um empregado do tirano de Siracusa para fazer armas de guerra. De vez em quando ele faz umas pesquisas magníficas, todo mundo sabe isso. Não foi o aparato bélico americano que inventou que cientista ia trabalhar para o aparato militar. Ó, é antigo essa história. Ou seja, o político sobredetermina. Depois, não me parece ser verdade, aliás, me parece, na realidade, ser contrafactual, que o progresso científico é igualmente dividido pela população inteira do planeta. Isso me parece absolutamente contrafactual. Tem um pedaço da população do planeta que se apropria muito mais do desenvolvimento científico e tecnológico do resto da população do planeta. É a minoria que se apropria. Aliás, quanto é? 40% da energia, 37% da energia do mundo é gasta nos Estados Unidos da América do Norte. Muito bem. Eu acho que a universidade como sede desta discussão que nós estamos fazendo aqui hoje, que é uma discussão extremamente interessante, é uma discussão produtiva, e ter pontos de vista diferentes sobre essa história só ajuda, porque é o que eu falei, todo mundo pensa igual, não dá debate, não dá discussão. E você ter debate faz a cabeça da gente funcionar, ter debate faz com que os argumentos se refinem, faz com que você seja obrigado a entender com clareza o que o seu interlocutor está falando. E esse é o jeito que eu fui educado. Onde eu fui educado, eu passei por um processo educacional um pouquinho diferente do usual. Tinha aquela história do trivium e do quadrivium. Por exemplo, a gente aprendia geometria, aprendia música e aprendia retórica. E retórica não era a arte de falar, certo? É assim, você aprendia uma disciplina, música, por exemplo, uma disciplina que eventualmente tem sintaxe, mas não tem semântica. Quando alguém bate um acorde no piano, a última coisa que você pergunta é: o que você quis dizer com isso? Ela não tem semântica. Eventualmente, em algumas culturas não sequer tinha sintaxe, mas na nossa aqui tinha. Aí você aprendia geometria. Geometria, na realidade, no espírito do que o Hilbert tinha. Quer dizer, aqui podia ser potes, canecas, etc., ponto, reto e plano. Isso tem muitas interpretações possíveis e, portanto, tem sintaxe, mas não tem semântica fixa. E daí você aprendia retórica. E retórica é palavra, mas a retórica não é falar bem. Retórica era a arte de corroborar pela argumentação o que você está pensando. E para isso você precisava usar uma língua viva, em geral, né? Uma língua viva em geral. E essa língua viva tem, entre outras coisas, sintaxe, você tem que falar direito, se expressar de forma correta, etc, etc. E ela tem semântica, e nessa semântica tem duas coisas que você precisa aprender a controlar, não manipular. Controlar. O que a gente escreve e o que a gente fala tem denotação, que é o sentido estrito da palavra que está colocada lá, e conotação. Então, se eu perguntar para o Américo, que está sentado ali: o Américo, você anda levando dinheiro para casa para o Instituto de Física, ele vai ficar bravo comigo. No entanto, a denotação da pergunta é a seguinte: não, sim, é uma resposta simples, não ou sim. A conotação é que vai deixar ele bravo, porque a conotação é uma conotação ruim. Então, esse tipo de discussão em que você leva em consideração as diferentes
levava também em consideração o fato de que, digamos assim, o trabalho que a gente faz aqui no interior dessa instituição, que tem o seu caráter crítico, que tem o seu caráter de construção, etc., ela tem determinações que são políticas, que vêm fora da universidade. Tem. É inegável. Toda a sociedade tem, não é só essa universidade que tem, a sociedade inteira tem. Por último, eu gostaria de registrar o seguinte, eu não sei nem se isso é uma divergência o Elcio ou não, mas eu gostaria de registrar o seguinte, a minha formação é de uma perspectiva filosófica que considera a ciência uma coisa extremamente importante, inclusive útil, no sentido até do pragmatismo do Peirce. Útil, quer dizer, não é útil simplesmente, é útil no sentido do pragmatismo. E considera a filosofia da ciência uma atividade muito, muito importante. Pensar sobre os métodos, o que está acontecendo, onde vai, etc. Agora, na minha tradição, há uma tradição com a qual eu não gostaria de ser identificado, é o seguinte, é que ciência é toda ou todo o conhecimento humano. Não é. Eu não considero julgamentos éticos que eles não correspondem a saber algum, mas eu também não considero que eles possam ser redutíveis a algum tipo de conhecimento científico. Isso é só para dar um exemplo. O Elcio falou sobre cultura, então é muito mais vasta, certo? A cultura é muito mais vasta do que ciência. Então, a tua pergunta ajudou, eu acho, a estabelecer certos parâmetros, digamos assim, em relação à universidade, o saber, a produção do saber, a crítica, etc. Ela não está solta no ar. Na minha opinião, estou dizendo isso aqui com clareza, certo? Ela é sobredeterminada pelo político, e o político, por sua vez, sobredeterminado pelo econômico. Bom, eu certamente concordo que as posições sociais, elas implicam